Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A tomada da arca, a Arca da Aliança, mostrou que Deus não honra os símbolos. Esse é um conceito interessante. Todo o Antigo Testamento para nós hoje é simbólico. Todo o Antigo Testamento é simbólico para nós, porque a antiga aliança acabou. No Antigo Testamento nós conhecemos a natureza de Deus, aprendemos com o que aconteceu, mas tudo aquilo é simbólico. A Arca da Aliança para nós hoje, aquele próprio objeto, não tem valor. O menorá não tem valor. A estrela de Davi não tem valor para nós hoje. Nada daquilo. Altar, morte de animais, guarda de sábado, guarda de qualquer dia, qualquer festividade, porque não é só o sábado. Na aliança antiga, que já acabou, o Antigo Testamento, não era só sábado, eram as 3 festas, a Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. As 3 festas tinham que ser guardadas também, não é só o sábado, não. Então, tudo isso para nós é simbólico, porque nós vivemos uma nova aliança no Espírito. E o valor é o sangue de Jesus que já foi derramado, e o Espírito Santo é o penhor, a presença de Deus é o Espírito Santo. Nenhum objeto pode simbolizar e representar nada importante para nós. Não há objetos nem símbolos que devam ser respeitados ou valorizados. Nós precisamos entender uma coisa, até a própria ceia do Senhor não é o cálice e o pão que tem valor, mas é o significado da ceia do Senhor. E o próprio batismo não é a água por fora, é o significado por dentro. A Bíblia é muito clara nesses aspectos e nós precisamos entender. Mas nós estamos no Brasil, existe uma legislação e pelas leis brasileiras, os símbolos têm que ser honrados. Por exemplo, se alguém vilipendiar a bandeira nacional, isso é crime. E já tem acontecido por aí. É crime você desprezar, vilipendiar a bandeira ou qualquer símbolo nacional. Mas o cristianismo não é de símbolos. O cristianismo é poder de Deus, uma vida nova, uma nova natureza dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Nada por fora é importante, nada material. Comidas, bebidas, salão, roupas, aparência disso, daquilo, cruz, nada disto exterior é importante para Deus. O Senhor não honra os símbolos. Houve uma época na história em que o cristianismo focalizou a cruz, então a cruz era o símbolo, tinha que ser levado para todo lugar, colocado nos prédios, em todo lugar, a cruz. Nada disso é importante. Então, eu quero ler um pouquinho sobre o que aconteceu no Antigo Testamento com um símbolo maior. O símbolo maior era a Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus aqui no meio do seu povo. A arca não podia ser sequer tocada por qualquer pessoa, nem sacerdote. Podia tocar na Arca da Aliança. Ela tinha que ser carregada aos ombros dos sacerdotes por varais. Esses varais eram passados pelas argolas da arca e carregados aos ombros. A arca foi fabricada por mãos humanas. Mãos humanas fabricaram a arca, mas depois que ela foi consagrada, ela se tornou sagrada e ninguém podia tocar. Mas a arca representava a presença de Deus aqui.
Na época do sacerdote Eli, a religiosidade era tão vazia e o povo estava tão mal e tão longe de Deus que o Senhor permitiu que o povo fosse derrotado pelos filisteus. E quando o povo foi derrotado pelos filisteus, eles tiveram uma ideia brilhante. O maior símbolo que representa Deus no nosso meio, a Arca da Aliança, vamos levar para a guerra. Então, como ninguém pode tocar a arca vai ser poder contra os inimigos. E aí Deus fez algo sui generis, diferente. Eles foram derrotados mesmo com a arca. E a arca foi levada. A arca foi levada, mas por onde ela passava, pessoas iam morrendo. A arca, representando Deus, impôs temor ao povo filisteu. Por fim, desesperados, eles devolveram a arca. Uma derrota total e a arca foi tomada. Depois, o tabernáculo foi incendiado, tiraram tudo que era de valor, os filisteus levaram e queimaram o tabernáculo. O sumo sacerdote Eli morreu, só sobrou o Samuel naquela história toda, porque Deus queria construir uma nova história a partir do Samuel. Então, Deus já queria matar o Ofni e Finéias, isso já é dito mais anteriormente, e Deus esperou para fazer o Samuel crescer, para assumir aquela posição. E o próprio sacerdote Eli também morreu. Os filisteus tomaram a arca. O Eli estava preocupado com a arca. Ele deveria estar preocupado com Deus e não com a arca. Há pessoas que querem a religião, mas não querem Deus. Há pessoas que estão olhando a aparência, o símbolo. Pessoas que se vestem bem, que respeitam a reunião da igreja, mas não obedecem a Deus. O seu coração é carnal. Não adianta nada você ser batizado só por fora. Vai tomar um banho apenas, não vai ter valor se o seu coração não é quebrantado e derramado diante do Senhor. Mas na continuação da vida cristã também é assim. Não adianta você ter Deus na aparência, carregar a cruz por fora e o seu coração não ter morrido por dentro. Você não morreu para o mundo por dentro, seu coração é mundano, você ama o mundo, você ama o pecado, mas quer por fora manter as aparências. Vai à igreja, carrega a cruz, carrega a Bíblia. Nem a Bíblia é poder para o cristão. A Bíblia é utilizada por muitos crentes como um símbolo que traz poder. Abre no Salmo 91. O Salmo 91 não tem poder nenhum se ele não estiver no coração. Não é a escrita do Salmo 91 que tem poder, é a palavra de Deus em você. Então eu quero mostrar com isso que Deus não se dói por símbolo nenhum. A cruz foi quebrada, vilipendiaram a cruz. A China está fazendo isso, derrubando todas as cruzes em cima de prédios, de igrejas e tudo mais. Há pessoas que ficam arrasadas, pois estão entrando na igreja, profanando o templo. Deus não se dói por isto. O valor na era da graça em que vivemos, a era da nova aliança no sangue de Jesus, está tudo dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Os símbolos exteriores não têm valor. Então alguém vai dizer, então podemos quebrar tudo. Não, não vamos fazer isto. Até por respeito às pessoas. Não quebre a imagem dos outros, não entre na casa dos outros para quebrar a imagem. O problema da imagem não é aquela que está lá, é a que está dentro do coração da pessoa. Não adianta você quebrar a imagem de um ídolo que está na parede, se você não tirar o ídolo de dentro do seu coração. Então essas atitudes de ir lá e quebrar o ídolo, isso caracteriza uma intolerância religiosa, ofende as pessoas, dá motivo aos outros para falarem mal e não tem nenhum valor. O apóstolo Paulo escreve
aos Colossenses, no final do capítulo 2, o seguinte: toda essa aparência de rigor ascético, um rigor separatista, não é nem santo, é ascético, não toques isso, não prove aquilo outro, não faça isso, não pode, não pode. Tudo isto, esse arcabouço todo de simbologia religiosa não tem nenhum valor contra a sensualidade. É o que o apóstolo Paulo diz. Então, entenda isso, aprenda, meu irmão, a ter um coração sincero e abra o seu coração para Deus poder trabalhar, inclusive diante dos irmãos, para que os irmãos possam ajudar você a ter um coração sincero. Não se apegue a símbolo nenhum. Se alguém tomar sua Bíblia e rasgar ou botar fogo na Bíblia, isso não vai afetar com a sua fé. O que está dentro de você é do reino de Deus e isso tem valor. Deus não honra símbolos, Ele não depende de símbolos, muito menos Deus não idolatra símbolos. Cuidado para você não idolatrar também símbolos e estar desprezando o próprio Deus. O conteúdo é importante, valorize a Deus e não os símbolos que representariam Deus. Comece a entender isto.